Muito boa tarde, eu sou o Douglas. Como o Daniel já falou, nós somos especialistas em design de varejo. Eu gostaria de começar iniciando agradecendo ao Heraldo, a Simone, o pessoal da Anamaco, da Grau 10 aí pela abertura do espaço, pela oportunidade. E a ideia hoje nossa aqui é falar para vocês um pouquinho sobre inteligência estratégica na hora de vocês pensarem na loja de vocês, né? Vocês pensarem no ponto de venda de vocês. Bom, a gente se apresentou, somos do Santo Traço, fazemos design estratégico de varejo. E vocês? Quem são vocês? Quem é lojista aqui? Poderia... Legal, muito bom. Salve, salve varejista, como a gente fala no YouTube. Quem presta serviço para varejo? Tá ali o Danilão da Gôndola. Muito bom. Muito bom, muito legal a gente poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de experiência, né? Porque a ideia que a gente tem hoje de falar de design estratégico é da gente olhar para a loja como um local onde a gente pode criar oportunidades através de uma estratégia e através de táticas. Quando a gente fala em estratégia, tudo que a gente vai fazer de ações no ponto de venda, a gente precisa basear essas ações, essas soluções em dados. A gente não pode tirar ações da nossa cabeça, do nosso achismo, da nossa intuição. Quando a gente faz isso, a gente está confiando apenas aqui naquele tino comerciante que o varejista tem, né? E muitas vezes isso pode não ser a realidade do seu negócio, a realidade da loja. Atualmente, a gente tem no mercado aí diversas ferramentas, diversas novas tecnologias que ajudam a gente a isso, mas a gente sabe que o verdadeiro varejo brasileiro ainda está um pouco longe dessa realidade. São ferramentas muitas vezes custosas, com investimentos altos, dificuldades de implantação. Então, eu quero agora aqui deixar vocês despreocupados, que a gente não vai falar de nada aqui que seja inacessível. Inteligência artificial no cimento, no bloco, né? A gente quer falar do verdadeiro varejo brasileiro lá, né? Lá onde azeda o pé do frango, né? Como diz lá no interior. Ali o calo aperta, porque no chão de loja é que realmente as coisas acontecem. E para falar de estratégia, né, a gente vai ter dois momentos nessa palestra. A gente quer compartilhar com vocês um pouco do raio-x do que é o verdadeiro varejo brasileiro da construção. A gente vai traçar alguns perfis de loja, talvez vocês se identifiquem com algum dos perfis que a gente vai mostrar. E depois a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode trazer para essas lojas para que elas se diferenciem do mercado, para que elas realmente tenham um posicionamento diferenciado da concorrência, mas principalmente que fuja dessa imagem de vender por preço baixo e ficar refém do volume dos produtos básicos que a gente tem normalmente na loja de material de construção. É um chipzinho que está plantado na cabeça do lojista de material de construção, que é o depósito. Uma loja de material de construção é o depósito. Eu preciso cuidar do meu caminhão, da minha frotinha, tem que rodar tudo direitinho para poder fazer as entregas da areia, do bloco, porque a coisa precisa acontecer do jeito certo. Então, aqui a gente vai falar do verdadeiro varejo brasileiro. Com inteligência, com estratégia, mas a gente, como o Douglas falou, não vai falar de inteligência artificial, da Alexa, a gente não vai por esse caminho, a gente vai por um outro caminho de mudança de olhar para o chão de loja. A ideia é trazer aqui para vocês uma maneira de pensar o ponto de venda que qualquer um de vocês, lojistas, independente do tamanho da loja, da quantidade de lojas, vocês consigam aplicar. Bom, maravilha. Vamos começar aqui traçando alguns perfis, né? Tentando que alguns de vocês, de repente, se reconheçam dentro de uma realidade como essa. A gente vai começar com as pequenas lojas, os pequenos varejistas, são lojas aí na média de 300 metros quadrados, né? Um pouco dessa realidade que a gente viu na foto. E dado interessante e importante ali, fonte do Sebrae. Se você está dentro dessa categoria de loja, você faz parte aqui de 65% do mercado brasileiro de construção, tá? Então, geralmente, são empresas, são microempresas, vem de uma estrutura já familiar, né? Uma empresa familiar,
O estoque muitas vezes está integrado ao salão de vendas, é aquela dificuldade de organização, produto grande, né? Produto muitas vezes ali que não ajuda na apresentação para o cliente final. É um tempo de venda mais rápido, né? Uma loja menor, em torno de 2.000 itens, e o grande foco desse perfil de loja, né? A grande volume de venda, aquilo que segura o negócio, está focado nos materiais básicos, né? E para que isso aconteça, para que a loja seja montada, né, a gente tem como a loja acontece. Então, se a gente for pensar, né, de maneira sistemática, como é que acontece isso para essas lojas de 300 metros quadrados de material de construção? Normalmente, o cara tem o start, a ideia do negócio, vou montar uma loja, vou procurar um salão comercial que tenha um posicionamento bacana geográfico, que tenha um fluxo de pessoas bacana, tal, e ele adapta então aquele salão comercial para se transformar numa loja de material de construção. E aí ele alugou a loja, aí ele vai lá com o nosso amigo do Danilo ali, compra as gôndolas, né, compra os equipamentos, né, pega ali o vendedor de fachada, de ACM, e monta a fachada dele. E o que aconteceu, gente? Num momento como esse, ele está muito mais ali no ímpeto de montar a loja, de colocar o salão dele em pé, de colocar os produtos para rodar, só que ele não teve um momento de parar e pensar numa estratégia na sua loja. O que geralmente acontece num movimento como esse? Quando a gente tem esse olhar pontual em implantar a loja, podem acontecer algumas coisas. E aí vocês me digam se realmente isso acontece, ou a gente pode até conhecer alguém que sofreu por isso. Normalmente, a gente tem um hiperdimensionamento das gôndolas e das prateleiras. Corredores estreitinhos, prateleira alta, para a gente poder colocar o máximo de produtos que a gente precisa, porque é muito item para colocar em 300 metros quadrados, eu tenho que fazer uma manobra, eu sofro demais para poder otimizar o espaço e finalmente colocar os 2.000 itens que eu tenho lá para minha loja vender, porque eu preciso vender os tais dos 2.000 itens que eu tenho. Qual que é o efeito colateral disso? Você tem, como o Daniel falou, equipamentos grandes, profundos, você precisa abastecer tudo isso, o seu capital inicial de negócio, que já é restrito, vai muitas vezes investido nessa área, você fica com baixo capital de giro, e o que acontece também? A sua venda acaba ficando muito na dependência do vendedor. Você não preparou o salão de vendas para que ele seja agradável, não preparou o salão de vendas para que o cliente circule na loja, você não pensou as categorias que são atrativas para esse consumidor, para ele conduzir ele pela loja. Então, o cliente entra na loja, uma loja com um aspecto enclausurado, ele fica perdido e ele simplesmente trava na entrada da loja. O que acontece? Precisa a demanda do vendedor ir até ele, ou se geralmente, nesses casos, nessas lojas, o balcão está mais à frente, ou a mesa de atendimento está mais à frente, o cliente já vai até ali. Então, a venda é muito direta, muito objetiva, direto com o vendedor. Você tem um índice muito baixo de venda por impulso nesse tipo de loja. É um tipo de loja que você está vendendo ali lista. O cliente chega com uma lista, vende com aquela lista, o cliente vai embora. Acontece assim com alguém aqui, na loja de alguém? Alguém já viveu um pouco dessa realidade? Ou alguém já viveu um pouco dessa realidade, talvez? Talvez, se você está acompanhando o nosso vídeo... Aliás, é o seguinte, a gente está gravando o vídeo e a gente vai pôr no nosso canal no YouTube. Se você que está assistindo aí no YouTube viveu alguma coisa dessa ou conhece, coloca aqui para a gente saber, e para as pessoas que estão assistindo esse vídeo também saber se é uma realidade verdadeira para vocês. Ainda na imagem de loja, a gente pode ver um outro exemplo aqui desse perfil. O que acontece? Ele contratou ali uma empresa para fazer a fachada dele, que afinal de contas ele precisa ter uma fachada, só que ele também não pensou no seu posicionamento estratégico de marca. Ele não pensou na sua marca, como ele vai se posicionar no mercado. O que acontece? Ele não tem uma personalidade. Muitas vezes, até com um exemplo como esse daqui, pela aparência da loja, a gente não consegue de fato identificar se é um Maticom, se é um material de construção ou se é um outro segmento.
sei lá, se é um pet shop, se é uma farmácia. É uma fachada, a gente sabe que é uma loja, mas o que é exatamente... Vamos fazer um exercício aqui. O que vocês acham que é essa loja aí? Alguém tem ideia? Eu borrei a marca ali na hora de montar a apresentação, mas é um armarinho. É um armarinho, vende agulha e linha. Então, a ideia da gente borrar a marca é exatamente para vocês terem a seguinte percepção. A loja de vocês, ela precisa transmitir o que ela é, independente do logotipo. A pessoa tem que entender e identificar que a loja de vocês é uma loja de material de construção sem ele ler que é um material de construção. Ela precisa transmitir através da sua, a maneira como que ela se apresenta para a loja. Agora eu vou te falar, Douglas, falar para vocês também. Existem os guerreiros que dão duro nessa loja, essa loja acontece, essa loja vende, essa loja dá certo. Mesmo com todas essas dificuldades, o lojista faz acontecer e possivelmente ele se transforma no depósito de bairro. Ele cresceu, ele precisa de mais área, porque deu certo, ele está vendendo, está girando, o negócio está bacana, eu quero crescer, eu preciso crescer. Então aí a gente já pula para esse outro formato, que é o formato do depósito de bairro. Uma loja maior, mais ampla, com um percentual um pouco menor de representatividade no mercado brasileiro. A gente tem aí 25% dessas lojas representam as lojas de materiais de construção no Brasil. Já é uma empresa um pouco maior, um pouco mais estruturada. Muitas delas ainda são empresas familiares, não tem lá um grupo de acionistas, não tem um grupo corporativo que ajuda o negócio a acontecer, não. Às vezes, e muitas vezes, continua um negócio familiar, só que ele cresceu, né? Ele tem lá o pátio de armazenamento, de manobra, o tempo de venda, ele cresce um pouquinho, ele é um pouco maior, 15 minutos, em média, o cliente fica na loja, e a quantidade de itens aumentou, aí a gente tem 6 mil itens, inclusive os acabamentos. Começa a aparecer aí nesse formato de loja o destaque para os acabamentos e a oportunidade da gente vender outra linha de produtos. E aí com o mesmo exercício, né, Douglas? Como é que essa loja é montada? Então o que acontece? Geralmente é o lojista lá que batalhou, que deu duro, que se dedicou, conseguiu fazer o seu negócio crescer e ele vai ali então... Geralmente ele compra um terreno e constrói um galpãozinho um pouco maior para a loja dele, ou ele pega o ponto do lado, pega o terreno do lado, cresce a loja dele, né? Geralmente acontece dessa maneira. E a verdade é que quando ele vai montar esse novo negócio, que requer uma outra maneira de pensar a loja, já tem um outro perfil de público também, ele monta a loja da exata maneira que ele montou a primeira. Ele chama o pessoal para comprar gôndola, ele chama o pessoal de fachada, põe produto na prateleira e vamos rodar a loja. Balcãozão na frente da loja para receber o cliente, né? Mesinha de atendimento na porta ali, porque eu quero receber meu cliente. Chega na loja, já quero que ele venha falar comigo e vamos botar a loja para rodar. Taca ali pau em venda. Só que aí o que acontece? Ele cresceu, mas a cultura de venda e a cultura de operação de loja continua com a loja de 300 metros quadrados. Ele aumenta a área de venda, mas ele não tem o resultado que ele estava esperando de desempenho de venda com a loja, porque a cultura de venda continua a mesma. A gente tem até nessa imagem, eu gosto muito dessa imagem, porque é uma loja de 800 metros, é uma loja grande, só que o que acontece? Aqui na entrada, tem a entrada da loja, a loja acontecendo lá no fundo, e a gente tem aqui uma bateria de mesas e de vendedores segurando o cliente logo ali na entrada da loja. O autosserviço, a oportunidade de você oferecer algo a mais, uma experiência de compra, fica na cultura de atendimento em mesa ou atendimento em balcão. Então o que acontece? Ele montou uma loja, investiu pesado ali, se dedicou, tem um salão maior para oferecer mais itens, mais produtos, ele quer aumentar o valor agregado com acabamentos, com produtos correlatos ali, com acessórios complementares, porém ele vende da mesma maneira.
ele está ali tratando o cliente da mesma maneira. Ele é recebido na entrada da loja, como o Daniel falou. Então, ele tem uma loja com poder de venda muito maior, mas também dependente 100% da ação do vendedor. Ainda assim, as vendas por impulso não acontecem. A gente tem alguns casos, a gente vai se lembrando, né? Quando a gente vai falando das lojas, a gente vai se lembrando de alguns casos que a gente teve no escritório e que a gente atendeu. Primeiro, eu queria falar da experiência ainda de uma loja de 300 metros quadrados, mas que mudou a cultura. A gente atendeu uma loja aqui na Zona Oeste de São Paulo, uma loja pequena de 300 metros quadrados, dependendo 100% do balcão, segunda geração já da loja, o fundador da loja já estava se aposentando, os filhos assumiram um novo olhar, uma nova cultura. Continuou o mesmo tamanho a loja, mas ele mudou o formato de experiência de compra que o consumidor tem na loja dele. Continuou com o balcão, continuou com a equipe de vendas, mas ele conseguiu abrir a mente e proporcionar que a loja pudesse ser uma figura a mais na equipe de vendas dele. Ele tratou a loja não como um depósito, não como estoque, mas como um potencial vendedor, alguém que pudesse realmente ajudar ele na venda. A venda depende muito ainda do vendedor, né, da ação direta do vendedor. O lojista está vendendo mais, afinal de contas, a loja dele cresceu, o poder de entrega dele é maior, ele consegue atender mais gente, mas de fato, quando você vai avaliar números, o ticket médio ali de cada venda é muito similar. Ele vende para mais gente, mas o ticket ainda é muito similar. E o imã, né? O imã da loja continua sendo o balcão. Então você vê que sempre vai ter gente grudada no balcão. Não importa o malabarismo que você faça no salão de vendas, vai estar lá um monte de produto exposto, vários setores, várias coisas bacanas que você colocou na loja. E o bendito do balcão é o imã que enche de gente e a gente não consegue fazer circular as pessoas na loja. Acontece também ali, né, um sofrimento, né, porque a loja vai ter momentos de pico. Nesses momentos de pico, é o balcão cheio de gente, você tem dificuldade de atender todo mundo, enfim. Muitos de vocês devem viver um pouco esse dia a dia. Chegamos então no próximo formato de loja, são os depósitos já regionais. Também o lojista conseguiu fazer a loja dele crescer, aumentou mais o salão de vendas, né? Então já está em torno aí de 1.500 metros quadrados o ambiente de loja. E às vezes, né, a gente tem a ideia de que essas lojas são as grandes dominantes do mercado. Realmente elas têm um posicionamento, mas vejam, elas representam 9% do mercado de lojas de materiais de construção no Brasil. São lojas maiores, obviamente, continuam com aquela mesma possibilidade do pátio de manobra, de armazenagem. Percebam que vai aumentando o tempo de permanência na loja, 20 minutos agora. O tempo de permanência aumentou, 12 mil itens, e aí a gente tem o foco nos acabamentos. Vamos pensar, né, e exercitar como que acontece isso, como que ela é montada? Então, nesse momento, mais uma vez, como a gente já falou, o lojista conseguiu se desenvolver, trabalhou, ralou bastante, a loja cresceu, ou ele consegue aumentar o próprio salão de vendas deles ali com um terreno anexo, ou um ponto anexo, ou ele monta essa loja maior ali num outro lugar. Às vezes é a terceira Às vezes é a terceira loja, né? Ele vai abrindo novas lojas. Agora vão montar a loja conceito, a loja aí grande. Ele usa essa loja maior como centro de distribuição para as menores, para abastecer as menores, né? E nesse momento ele já está numa construção maior. Alguns empreendedores, eles acabam até já começando a se aventurar em construção também. Ele começa ali ter relação com profissionais de engenharia, de arquitetura. Aí ele fala, para essa loja eu preciso de um projeto. Eu preciso fazer um projeto. Então ele contrata um arquiteto ali ou um engenheiro para fazer o projeto para a loja dele. Aquele que está construindo as casas populares dele, os condomínios que ele está fazendo na cidade, ou que ele conhece de um cliente que ele atende, um autoconstrutor, uma construtora, ele tem o relacionamento e chama esse cara para fazer, né, esse profissional, para fazer o projeto da loja dele maior. E aí, os resultados, né, o que normalmente acontece para esse formato de loja?
Então, ele tem um formato de loja já muito grande, ele já aumentou o mix de produto dele, já está trabalhando com produtos que ele não trabalhava antes, e aí chega uma grande dúvida, né? Como que eu vou alocar esses produtos dentro da minha loja, dentro de 1.500 metros quadrados, para, de fato, agora eu conseguir fazer o meu cliente circular pela loja, para, de fato, eu conseguir fazer esse cliente andar e de fato, ter a venda por impulso que eu quero tanto para agregar no meu ticket de vendas. E aí ele copia os home centers, são as grandes lojas com estudos, com projetos bem desenvolvidos, ele vai lá e copia as soluções desses home centers. Então, se ele vai no home center que começa a jornada com pisos, ele fala, eu preciso começar com pisos também. Aí, depois de pisos lá no home center, ele começou com pisos e na sequência ele está entrando com vasos. Eu também vou entrar com vasos na minha loja. Então, ele vai fazendo exatamente as mesmas soluções de um outro lojista, mas sem entender quais as necessidades para a loja dele, para o caso dele, para o cliente dele. Ele vai copiando as soluções desse grande, mas ele não copia o pensamento estratégico desse grande. E é isso que a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho. E o que acontece também ainda nessa tela, né, Douglas? A bendita sombra do balcão e da mesa de atendimento. A loja de 1.500 metros, gigante, um baita salão de vendas. O que eu faço com a mesa de atendimento? O que eu faço com o balcão? Também gosto dessa imagem, é uma loja que a gente visitou, a loja tem exatamente essa metragem, daí para mais talvez, 1.800 metros quadrados de salão de venda. E está lá o balcão e a mesa, um do lado do outro. Aonde que o cliente vai, como que ele é atendido, como que eu me comporto com a abordagem do cliente que vem com uma lista, como que as coisas acontecem de maneira fluida nessa loja. Ele fica perdido. Normalmente, a ocupação e o dimensionamento do fluxo também que se tem na loja é algo que realmente traz uma grande dificuldade para o lojista nessa hora. Nesse momento ele já aumentou muito o seu relacionamento com a indústria, então ele começa ali a fazer um leilão, digamos assim, da sua área de operacional. Então muitas vezes ele negocia com a indústria ali o setor de hidráulica, por exemplo, como a gente vê na foto, para fazer um gerenciamento daquela categoria, negocia com outro fornecedor a parte de elétrica para fazer um gerenciamento daquela categoria. Aquela categoria melhora o desempenho, porque a indústria faz um trabalho de fato de gerenciamento ali, mas ele vai perdendo a sua identidade, né? Ele não constrói a sua identidade para o cliente final. O cliente final entende pequenas lojas da indústria dentro de um espaço. Quem é esse espaço? Quem é essa marca que está por trás? A gente não sabe, né? Ele deixa isso, ele não pensa nisso nesse momento. Eu queria falar uma coisa sobre isso. A gente não acha um problema você entregar comercialmente um setor da sua loja para a indústria. Na verdade, isso é um artifício comercial muito bom e muito poderoso para o lojista. Só que você não pode entregar o seu setor entregando também o gerenciamento dele para a indústria e a responsabilidade que você tem por esse setor na sua loja. O setor não é da indústria, o setor é seu. O setor de tintas é um setor seu. O setor de hidráulica representa no seu faturamento. Não tira a responsabilidade que você tem de um setor, entregando ele para a indústria e achando que a indústria vai fazer tudo por você. Não, use como uma ferramenta comercial que potencialize o seu negócio, mas não tire a responsabilidade que você tem sobre a sua loja e sobre o seu setor e sobre a categoria que você está colocando à indústria. Aqui a gente trouxe um exemplo, né? Quando a gente fala de identidade de loja, né? Esse é um caso de um cliente nosso, exatamente dentro desse formato que a gente está apresentando para vocês aqui agora, que ele construiu uma loja, chamou um arquiteto, o arquiteto fez o projeto da edificação e também ele falou assim, já que você está fazendo minha edificação, faz a fachada da minha loja também, preciso de uma fachada bonita, eu quero atrair meus clientes. E aí, é muito comum a gente se deparar com uma loja que tem uma fachada bonita, mas que não transmite para o cliente que ela é uma loja de varejo. Não transmite para o cliente que ela é um material de construção. Eu me lembro quando eles chegaram, trazendo um pouco das necessidades que eles tinham, da angústia que eles tinham de que, poxa, tá legal, tá bacana, mas
parece que falta alguma coisa, parece que falta, não sei, parece que ainda não chegou no que a gente queria. Tá bonito, tá bacana, e aqui a gente não está questionando se é bonito ou feio, mas o quão é importante a gente posicionar um negócio e uma fachada a partir do nicho em que esse negócio atua. E aí foi muito legal porque deu tempo, a gente conseguiu ajudar ele nesse processo e a gente refez toda a identidade de marca, todo o estudo de posicionamento da identidade visual e a gente refez a fachada com um novo estudo de identidade, reposicionando o negócio e também levando esse link e esse gancho visual para os outros pontos de contato que a marca dele, a marca do varejista, não da indústria, tem com o consumidor. Então, desde as mídias sociais, dos caminhões de entrega, dos uniformes, tudo está integrado, tudo é uma coisa única. E a gente traz isso no lugar mais imponente que um negócio de varejo pode ter, que é a fachada da loja. Então é muito bacana que a gente pode ver, na prática, nesse caso, né, é uma fachada com muito menos materiais, muito mais simples de execução, né, muito mais limpa, muito mais clean, mas que transmite para o cliente, né, para o cliente final, o que é esse negócio. Né? Ele se sente ali, ele entende e se sente convidado, fala assim, estou numa loja de material de construção e essa loja é diferenciada, vale a pena visitar. Bom, e aqui a gente chegou no formato dos home centers, né? E aí a gente fala, pô, o home center ele tem um peso realmente forte no mercado de construção civil do Brasil, e realmente tem, mas olha, ele representa 1% das lojas de varejo no Brasil. O restante está com a gente, está com vocês, está com todo mundo que trabalha a sua loja, que batalha, que luta e que cresce realmente na medida com que vai tendo estratégia e um olhar diferenciado para o negócio, que entende a loja não como um espaço de compra e venda de material, que entende a loja não como um depósito, mas um local onde as pessoas precisam ter uma experiência de compra. Então esse é o formato de loja que, claro, são lojas muito bem desenvolvidas, muito bem estudadas, projetadas. Muitos home centers têm equipe interna de projeto, de pesquisa, de estudos. Muitos têm um escritório como o nosso por trás também, fazendo projetos para eles. Então, na verdade, eles seguem ali como um espelho para a maioria de nós poder seguir, né, para vocês poderem seguir como pensamento da estratégia desses caras, como eles pensam a estratégia do salão de vendas. Não pegar exatamente as soluções que eles têm no salão de venda deles e aplicar no salão de venda de vocês. É tentar pensar como eles e não fazer só o que eles fazem. Exatamente. E aí, bom, vocês podem estar se perguntando, bom, como é que esses caras sabem dessa história, né? Dos lojistas desde os 300 metros até o home center, né? Como é que eles têm a ideia de que tudo isso acontece? O Santo Traço tem 10 anos, nosso escritório começou em 2012 e desde lá a gente atendeu 17 estados brasileiros com mais de 300 projetos em vários nichos de varejo, vários segmentos. E o legal é que desses 17 estados, 12 estados a gente projetou lojas de materiais de construção. Em 3 anos, aproximadamente 40 lojas de material de construção o Santo Traço vem desenvolvendo. E isso faz com que a gente tenha não só um cruzamento de cultura brasileira, né, desde lá do Amapá, né, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, a gente consegue entender culturalmente como o Brasil se comporta no material de construção, mas também a gente tem a troca de experiência dos lojistas, que é muito legal nesse processo como um todo. Então vamos lá, a ideia agora é a gente de fato mostrar para vocês o que vocês precisam pensar, a maneira que vocês precisam olhar o salão de venda de vocês para ter um pensamento estratégico na hora de montar a jornada de compra de vocês, posicionar a loja de vocês para o cliente final, né? E dentro da realidade de vocês com dados que com certeza a maioria de vocês já tem. Muitas vezes pode não estar olhando da maneira correta, mas você já tem esses dados. Tudo bem até aqui, essa primeira etapa do raio-x foi legal. Eu acho que é bacana a gente também, no nosso negócio, exercitar de sair um pouco
da loja, olhar por cima, olhar onde a gente está no mercado de construção, onde a gente está posicionado, inclusive na cidade, na região que a gente está atuando, para saber, bom, onde a gente pode melhorar, o que está acontecendo de ruim na nossa loja, que não é tão bom, que precisa melhorar, mas também as potencialidades, né, as coisas que a gente faz de bom e como a gente poderia se projetar e crescer. Aqui a gente está falando de estratégia para que vocês cresçam como varejo. É muito triste, eu fico muito triste, na verdade, a gente não conversou sobre isso, mas eu fico muito triste quando eu escuto que às vezes eu escuto do varejista assim, não, eu não queria crescer, eu quero ficar só com essa loja, eu quero ficar só aqui porque tá bom, porque tá tranquilo, tá confortável. Vocês precisam crescer, vocês precisam ter mais lojas, vocês precisam ter CD, vocês precisam ter um home center, vocês precisam ter loja grande, vocês precisam crescer no negócio. E é isso que a gente quer. A estratégia é para que o negócio cresça, se expanda. Porque se o negócio está dando certo, ele merece crescer, ele precisa crescer. Não fica na sua zona de conforto. Sai da zona de conforto, porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente produz, a gente realmente faz as coisas acontecerem de maneira extraordinária. Potencial a gente sabe que todos vocês têm, mercado também tem potencial para isso, e a maneira que a gente quer trazer aqui para vocês, serem estratégicos, né, entendendo os passos que vocês podem dar no caminho desse crescimento, começa pelo básico, que é entender o cliente de vocês. Nós trouxemos alguns números que ele representa aí uma média do mercado, mas eu acho que é muito importante vocês chegarem na empresa de vocês já a partir de amanhã e tentar fazer um levantamento do que é a realidade de vocês. Pode ser um pouquinho diferente disso, aqui é uma média, mas vocês, tendo esse olhar, vocês vão começar a entender as necessidades e aquilo que vocês precisam colocar na loja de vocês para atender esse público. Vamos falar um pouquinho então da média, né? Nós temos no universo da construção dois grandes públicos, tá? Nós temos o público que é voltado para os profissionais da construção. Então a gente tem aqui o pequeno construtor, o empreiteiro ou grandes empreiteiras, né, grandes construtoras. Temos também ali o encanador, o pedreiro, o pintor, o eletricista. Aí a gente vai até para outras profissões que estão ligadas dentro desse tipo de público, que é o próprio engenheiro, o arquiteto. Então a gente está falando aqui do público dos profissionais. E também temos um outro público, né, Daniel? O do consumidor final. Aí a gente também tem um outro universo. Pequenas famílias, pessoas que moram sozinhas, grandes famílias, pessoas que já têm uma vida familiar mais longa, casais que estão reformando a casa, que estão adquirindo nova casa, ou casais que estão começando a vida. A gente tem várias facetas de um mesmo público nesse universo do consumidor final. Quando a gente fala do público profissional, a gente tem ali numa média, a maioria desse público é constituído por homens. Então, quando a gente fala do profissional, se você é uma loja que atende a maioria do seu público profissional, saiba que a maioria do seu público são homens. Geralmente fica em torno de 60, 40, 70, 30. Como eu falei, vale a pena vocês olharem a realidade de vocês. Mas isso é um dado importante, porque também o que um profissional homem espera de um ponto de venda é diferente do que o profissional mulher espera de um ponto de venda. Entende? A mesma coisa acontece com o público de consumidor final também. Ao passo que uma pessoa que está reformando uma casa ou está construindo para vender é diferente de uma pessoa que está indo para uma loja para decorar a sua casa, para melhorar a experiência que ela tem dentro da casa dela. Então, são diferenças, nuances que mudam, inclusive o mix de produto, a maneira com que você dispõe esse mix de produto na loja e os assentos que você traz durante a jornada de compra, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui para frente. Então, geralmente, o público de consumidor final, ele tem um público feminino um pouco maior do que o público masculino. Então, esse público de consumidor final, ele já está mais com um olhar ali no salão de vendas para os acabamentos, né? Para a parte de decoração, como o Daniel bem disse, e é um público já, a gente vê a presença de mulheres mais forte no ponto de venda. E o legal é o seguinte, é a gente pensar como que esse consumidor se comporta dentro do salão de vendas. Dentro do público profissional,
55% das pessoas decidem na loja. Por mais que o cara faça a lista de compra, ele vai decidir na loja, porque é o revestimento que você tem em volume bom e que atende ele, é o preço diferenciado que você vai fazer para ele numa determinada marca de tinta. Então, a decisão que ele vai tomar vai estar na loja. Agora, no consumidor final, é gritante a decisão no salão de vendas. 70% decide a compra na loja. Por mais que ele guarde no celular as referências do Pinterest, é na loja que ele vai decidir. É na loja que ele vai falar assim, não, eu compro esse, é essa luminária que vai ficar boa na minha casa. É assim que acontece. Então aqui a gente vê a importância da gente preparar o nosso salão de vendas para o nosso público. Porque em ambos os casos, o grande volume de decisão de compra é feita no ponto de venda. Por mais que ele já tenha lista, por mais que ele tenha uma ideia prévia do que ele quer, a decisão é tomada no ponto de venda. E às vezes, por mais que se tenha projeto da obra, é na loja que o cara vai decidir, principalmente acabamento, né? A gente queria destacar dois públicos importantes. O primeiro, o público feminino. Já há alguns anos se fala aqui na FEICOM, nos núcleos de conteúdos, nas revistas, a ANAMACO já vem falando isso há muito tempo, da importância do público feminino dentro da loja. E aí a gente não está falando de decoradoras, a gente não está falando de mulheres que têm uma formação acadêmica em arquitetura ou engenharia. A gente está falando de uma dona de casa, de uma esposa, de uma profissional liberal, de outro segmento que quer melhorar a sua casa e que quer escolher dentro de uma loja. Bom, 70%, vocês lembram, né? 70% desse público decide na loja. Então, ela quer ir na loja e ela quer escolher algo para a casa dela que valorize o bem-estar da casa dela, porque o público feminino tem esse olhar, por natureza. Quer com que o ambiente da casa e o ambiente que ela está reformando, que ela está arrumando, fique realmente um ambiente de bem-estar. Um outro público que vocês devem prestar atenção e valorizar na loja de vocês é o autoconstrutor, né? Aquela pessoa que faz a sua obra, que ali contrata um pedreiro, um ajudante ali para fazer a obra. Então, também é um público muito importante para o segmento de vocês e que também tem muito da decisão tomada no ponto de venda. Tem alguns autoconstrutores que são, como é que eu diria assim, são sócios de carteirinha de algum vendedor, né? Sempre tem um vendedor que tem lá um autoconstrutor de estimação, assim, que ele entra na loja e fala assim, pô, eu vou ajudar esse cara, porque ele está na fase de escolher piso, de louça, e sempre tem alguém que se relaciona muito bem com o autoconstrutor. Agora, o mais importante de tudo que a gente está falando em relação ao público consumidor é a importância da adequação do mix frente ao perfil que cada um deles tem, não é, Douglas? Exato. Você sabendo qual é o seu público, você consegue ter uma ideia muito melhor do que ele espera da sua loja, do tipo de produto que ele vai buscar na sua loja, do tipo de produto que ele não foi buscar na sua loja, mas você sabe que você pode oferecer, que uma vez ele estando no ponto de venda, vai ser importante para ele aquele produto, você vai pegar ele no impulso. E aí que eu quero sugerir que vocês façam um exercício. Peguem os setores de vocês, pode pegar por categoria, peguem os setores que você tem na loja, categorias de produtos e procurem entender o que essa categoria de produto representa para o seu público. Por exemplo, a gente colocou aqui um setor de ferramentas. Se o seu público é profissional, esse é um setor que ele representa, ele é um setor destino para um público profissional. Porque o público profissional, ele tem por natureza procurar suas ferramentas, é a ferramenta de trabalho dele, ele precisa de ferramentas, precisa de acessórios de ferramentas, então é uma categoria destino. Se sua loja atende esse público, aonde você colocar esse tipo de produto na loja, esse cliente vai até a loja. Agora vamos fazer o mesmo exercício. Um setor de ferramentas dentro de uma loja que atende o consumidor final, ela não é mais destino. Ela pode ser uma categoria de venda por impulso ou de conveniência.
porque o cara ele gosta de fazer um trabalhinho de reforma no final de semana, ele gosta de mexer na marcenaria ali, ele gosta de comprar as ferramentas, ele foi na loja por um outro motivo e no trajeto dele ele, olha que legal essa parafusadeira, eu vou comprar. Ele leva por impulso. Então, você entender o público e, principal, o que cada categoria da sua loja representa para o seu público, vai te dar uma noção de onde você pode colocar aquele produto para ser mais atrativo e pegar esse cliente, seja no destino, seja no impulso, seja na conveniência, seja na rotatividade, né? Aquele cliente que volta toda vez na loja para comprar o mesmo produto. Então, não basta só você olhar os seus produtos no sentido de saber quais são as minhas categorias, o que eles representam em vendas. O que representam em vendas a gente vai falar daqui a pouquinho, é super importante, mas tentem fazer o exercício de, se eu fosse esse cliente, o que esse produto representaria para mim? Ele me pegaria por impulso, ele me pegaria por destino, ele seria um produto de conveniência, de atratividade, e isso vai dar para vocês uma capacidade de olhar a loja e falar assim, aqui é o lugar ideal para eu trabalhar com esse produto, porque eu vou pegar esse cliente a hora que ele estiver passando. Percebam que é como a gente enxerga o negócio, como a gente olha para o público consumidor e para a loja, é que a gente traz inteligência estratégica para o ponto de venda. O Douglas estava falando aqui sobre a importância de vocês analisarem dados de venda por categoria. Bom, o básico é fazer bem feito a coleta desses dados. Então, se vocês têm um sistema instalado na loja e não tem categorias organizadas, é fundamental que vocês façam isso para ontem. Organizem as categorias, agrupem os produtos e criem as categorias para que vocês consigam fazer uma análise de performance de venda por cada uma dessas categorias. Então, esse é uma das coisas fundamentais e básicas. Por que é importante vocês fazerem esse levantamento do que cada categoria representa comercialmente para a loja de vocês? Porque esse resultado vocês vão cruzar com o salão de venda de vocês. Vocês vão ver se o que está sendo representado em vendas por cada categoria, quanto está sendo ocupado desses produtos no meu salão de vendas. Será que está de acordo ou será que está muito discrepante? Será que eu estou ocupando meu salão de vendas de uma maneira muito maior com um produto que não me traz tanta rentabilidade, não me traz tanto resultado? Por exemplo, né, a gente tem ali na foto aquele setor de piscinas que representa 0,4% de participação no faturamento da empresa. Até que está dimensionado legal ali, algumas prateleiras de um módulo de gôndola. Aqui a gente não está falando de organização e de sequência lógica de compra, até porque está do lado de louças e metais, que representa 6% do faturamento. Então, aqui a gente não está falando ainda dessa lógica, mas do quanto o produto ocupa de espaço no seu salão de vendas e o quanto ele te dá de resultado. Porque, às vezes, você negocia com o distribuidor e o distribuidor faz um preço bacana para você, sei lá, num lote de cadeados. Bacana, eu preciso de alguma maneira expor cadeados. E aí ele pega o check stand do caixa e enche de cadeado, e não tem mais espaço nenhum para outro tipo de produto. Isso com um produto pequeno. Mas pode acontecer, e aí a gente tem numa imagem seguinte aí, que isso aconteça com produtos um pouco maiores, como por exemplo essa área, que toma mais ou menos 30% do salão de vendas, mas que representa 0,6% no faturamento. Que judiação, que na verdade assim, o chão de loja precioso como é, oportunidade de rentabilizar, de agregar e gerar valor ocupado por uma categoria que gera esse percentual de faturamento da empresa. Coisas como essa é comum da gente encontrar nas lojas, tá, pessoal? Tanto casos como o que vocês viram da piscinas, que representa pouco e ele é pequeno na loja, então a dimensão está boa. E esse é um caso legal porque o mesmo setor, se a gente só colocar ele em outro lugar, ele pode chegar a 1% do mesmo tamanho.
Então, você colocar o setor que já está bem dimensionado, mas colocar ele no lugar certo dentro da jornada, você consegue aumentar o faturamento daquele setor sem aumentar a ocupação dele na loja. E a gente também vê casos como esse, né? Como o Daniel comentou, do setor de tocadores e gabinetes, onde ele representa 0,6% para o negócio e ele está ocupando ali 25%, 30% no salão de vendas. É óbvio que aqui a gente tem a ciência que é um produto grande, volumoso, não é um produto que seja possível trabalhar 0,6% de ocupação no salão de vendas. É óbvio que ele vai ocupar um espaço maior do que a representação dele de vendas, mas não pode ser tão discrepante. A gente não pode ter ali uma representação tão pequena com uma ocupação tão grande. A gente precisa trazer um pouco mais de equilíbrio nessa ocupação e nessa venda. E aí que está a inteligência estratégica no ponto de venda. Um dos pontos fundamentais na configuração do layout de loja, o famoso layout de loja, a disposição dos expositores, é o pensamento de jornada de compra na configuração do salão de vendas. Primeiro, cruzando essas informações comerciais e como a gente vai valorizar comercialmente cada um desses potenciais setores no ambiente de loja, na metragem quadrada que eu tenho disponível para montar a loja, e do fluxo que o cliente vai ter pelos setores, através do posicionamento estratégico de categorias destino, de oportunidades de promoção e venda por impulso durante essa jornada, porque se a gente tem uma loja, é para que o cliente circule nessa loja. A gente não quer que o cliente fique parado e não circule nela, não. A gente quer que ele ande e com isso a gente ofereça, traga oportunidades de venda para o seu negócio. Então, o pensamento de jornada nada mais é do que vocês conseguirem juntar todos esses dados que nós trouxemos até aqui, né? Vocês levantarem esses dados na loja de vocês e pensar, bom, a partir daqui, como que eu vou dispor a minha loja para esse meu cliente? Então, eu quero que esse cliente comece a jornada dele aqui no meu ponto de venda por um produto que eu sou forte na minha região. Eu quero que ele tenha o primeiro impacto na minha loja com um produto forte. Então, por exemplo, você é forte em revestimentos, ou você é forte em tintas, você é forte em elétrica. Se o seu intuito é esse, você vai começar por esse setor. Na sequência, eu quero que na sequência desse produto, eu quero que ele já tenha ali, no momento de compra dele, no momento da obra, um produto correlato. Então, normalmente, às vezes ele compra elétrica meio junto com hidráulica, eu vou trabalhar com hidráulica então na sequência. Então, você pensar na jornada do cliente, não pensar só em onde eu vou colocar cada produto, onde eu vou colocar cada setor. Aqui acho que fica melhor tintas, aqui acho que fica melhor elétrica. Não, você pensar na jornada que esse consumidor vai decorrer na loja. Eu vou começar por um setor, depois ele vai passar por outro. Na intersecção entre um produto meu forte e uma categoria destino que eu coloquei mais ao fundo para o cliente ir até lá, eu vou colocar um produto, uma categoria que eu sou fraco, mas eu quero que levanta. Então eu vou trazer ela para cá porque eu sei que vai ter um fluxo grande de clientes para cá. Eu sei que esse setor é fraco para mim, mas eu sei que ele tem poder. Então eu vou trazer ele para cá. Então vocês entendem a lógica na hora que você está montando o salão de vendas, você ter estratégia e inteligência na disposição mesmo dos seus produtos na hora. Começa, na verdade, com a listagem dessas categorias e desses setores, né? De acordo com a força comercial que você tem com cada um deles. Então, aqui tem um exemplo de uma categoria destino, né? Um antes e depois, né? A gente gosta de fazer isso. Aqui a gente tinha o mesmo setor de tintas antes, então tem lá aqui a mesa de atendimento, tem lá as tintas expostas, mas no meio dessa jornada tinha ali, não sei porquê, utilidades, os lixos ali, tinha um pouco de oferta de lâmpada e tudo mais. A gente reorganizou tudo isso, criou uma linguagem, trabalhou a loja como um todo para que realmente o setor seja valorizado como um setor de tintas. Então aí uma comunicação diferenciada, trazendo um ponto focal e uma experiência de compra para esse momento de tintas. E é legal que essa estratégia, né, que a gente está falando, a gente falou muito de estratégia no ponto de venda. Eu queria trazer um dado para vocês muito relevante, e eu acredito que é muito importante para vocês.
uma organização, uma simples reorganização do seu salão de vendas, com os equipamentos que vocês já têm, com os produtos que vocês já têm, de repente agregando um produto a mais, um complemento ali, mas uma simples reorganização do salão de vendas, vocês já conseguem aumentar em torno de 10%, 15% no faturamento. Isso, gente, é sem investir em ferramenta de tecnologia, sem investir grandes investimentos. É só um olhar na loja um pouquinho mais inteligente. E é lógico, né, como vocês viram na foto anterior do setor de tintas, quando vocês têm essa estratégia no salão de vendas e agrega uma ambientação, como tinha ali em tintas, uma comunicação visual, um ambiente muito mais acolhedor e estimulante para o cliente, aí essa porcentagem a gente não consegue nem calcular, porque pode ir, a gente tem caso no escritório que chegou a 80% de aumento do salão de vendas, porque a loja ali potencializou. A gente fala que a estratégia do salão de vendas é muito importante e traz esse resultado. Agora, quando você potencializa com o design, com a ambientação, realmente é exponencial, né? Ele pode ir em ter aumentos muito maiores, né? É muito interessante porque a gente potencializa toda essa estratégia de jornada de compra para um reposicionamento do negócio. Então, desde a fachada, trabalhando realmente uma identidade em que a gente entenda que aquele negócio está no universo do material de construção e que tem uma loja bem posicionada e que realmente é um negócio que agrega valor. Eu gosto muito do testemunho de um dos nossos clientes, tem lá no nosso canal no YouTube. Eu convido vocês a visitarem o canal do Santo Traço. A gente tem lá estudos de caso. E tem um cliente que fala que quando a gente trabalhou jornada de compra com ele falou assim, mas rapaz, eu comecei a listar os produtos e eu via que tinha produto ocioso na minha loja que não vendia há quase um ano. Tinha canto da minha loja que o cliente não ia. Eu desovei tudo aquilo, reorganizei a loja, melhorei a experiência de compra e aí ele até fala do resultado em faturamento que passa realmente com certeza esses 10% e 15%. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Eu espero de verdade que vocês apliquem essa linha de raciocínio, essa nova maneira de olhar o salão de vendas na loja de vocês. Eu espero que vocês façam, né, esse levantamento de dados, essa ligação e entendimento do cliente de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão colher muitos resultados. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e muito obrigado por vocês. Obrigado novamente a Ana Marco, Heraldo, Grau 10 também. Sucesso para vocês. Um grande abraço.